Bem-vindos, pais. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema cada vez mais importante: a dependência das redes sociais pelos jovens. As redes sociais fazem parte do dia a dia dos nossos filhos e, embora possam ser ferramentas úteis para a comunicação e aprendizagem e possam até ser utilizadas em sala de aula, é crucial entender os seus perigos e desenvolver estratégias para um uso saudável por parte das crianças e dos jovens. Então, o que são redes sociais? No fundo, são plataformas que permitem qualquer pessoa conectar-se ou interagir, compartilhar informações com outras pessoas do mundo inteiro. Eh, e isto é, digamos, o ponto base de todas as suas potencialidades, mas também de todos os seus problemas. Estas plataformas funcionam por meio de perfis individuais, onde os utilizadores podem publicar o seu conteúdo, como por exemplo textos, ou fotos, ou vídeos, e também podem interagir com o conteúdo de outras pessoas, através de gostos ou likes, comentários, partilhas, etc. Alguns desses exemplos são o Facebook, ou o Instagram, ou o YouTube, o Pinterest, ou agora mais recentemente o TikTok. Portanto, são exemplos de redes sociais que são bastante utilizadas hoje em dia por toda a gente, incluindo pelas crianças e pelos jovens. Mas são importantes porquê? Qual é a importância? A importância está, em primeiro, na parte da comunicação. No fundo, as redes sociais facilitam a comunicação com amigos e com familiares, independentemente da distância. É possível enviar mensagens instantâneas, fazer chamadas de vídeo e partilhar atualizações sobre o dia a dia. Por exemplo, uma família que está separada, está distante, os jovens podem falar com os avós que estão noutra parte do país ou que estão num outro país. Portanto, e isto é algo muito importante e digamos que muito valioso que as redes sociais nos podem trazer. Por outro lado, também podemos dizer que são importantes relativamente à informação que nos dão. No fundo, as redes sociais são uma fonte de informação que está sempre atualizada sobre eventos, notícias e tendências. Agora, como muitas vezes esta informação vem dos próprios utilizadores, temos que ter cuidado e saber filtrar a informação que recebemos e também verificar a sua veracidade, porque nem tudo o que é transmitido nas redes sociais é verdadeiro. É muito fácil alguém inventar um perfil falso para não ser reconhecido e colocar lá informação que não é verdadeira e que pode ser, no fundo, ser transmitida facilmente e ser difundida muito mais facilmente do que se fosse boca a boca, por exemplo. Portanto, este é um ponto forte, mas também poderá ser um ponto fraco das redes sociais. O outro ponto forte que atrai especialmente os jovens é a parte do entretenimento. Estas plataformas oferecem uma variedade de conteúdos de entretenimento, incluindo os vídeos, jogos, música e séries. É possível acompanhar, eles conseguem acompanhar os seus artistas favoritos e descobrir novos conteúdos. Portanto, e isto tem um peso cada vez mais importante no dia a dia das pessoas e no dia a dia dos jovens e das crianças. Então, os efeitos negativos. Vamos ver então, nem tudo é positivo, os efeitos negativos, alguns deles, talvez os mais importantes, que nós possamos à partida indicar. É que esses efeitos negativos acabam sempre ou resultam quase sempre do uso excessivo das redes sociais. Ou seja, um dos principais problemas é a utilização excessiva das redes sociais. E isso é que muitas vezes acaba por prejudicar os jovens e as crianças. Tendo sempre em conta que as redes sociais têm os seus benefícios, têm as suas vantagens, esta dependência das redes sociais pode levar à perda de tempo
precioso, à negligência de responsabilidades e ao próprio isolamento social. Portanto, isto é algo que afeta particularmente os jovens e as crianças. Então, um dos primeiros efeitos negativos é a adição. Ou seja, a utilização excessiva das redes sociais pode levar a um vício, por assim dizer, que é caracterizado por um desejo incontrolável de utilizar estas plataformas, mesmo que isso tenha consequências negativas. Portanto, é algo que muitas vezes os jovens fazem e não percebem que já não se conseguem controlar quando estão a utilizar as redes sociais. Um estudo muito interessante da Organização Mundial de Saúde revelou que, portanto, foi feito em 2022, relativamente recente, que 11% dos adolescentes já mostraram sinais de uma utilização problemática das redes sociais, em comparação com 7% 4 anos antes, ou seja, em 2018. Nós temos aqui então um aumento da percentagem de adolescentes com uma utilização problemática das redes sociais. E quando estamos a falar de uma utilização problemática, já estamos a falar mesmo de problemas graves de dependência. Portanto, não estamos a falar, digamos, de jovens que estão com uma utilização excessiva, que estão a prejudicar o seu percurso académico, portanto, toda a sua escolaridade. Não, estamos a falar já de algo ainda mais grave, que será mesmo uma dependência. Quase não é igual, mas os efeitos acabam por ser iguais ao nível de uma dependência de álcool, tabaco, drogas, etc. Outro problema que cada vez mais também ocorre com os nossos jovens é eles passam demasiado tempo nas redes sociais e isso pode levar a um afastamento das relações reais, verdadeiras, que existem com amigos ou com familiares ou com outros colegas e no fim tudo isto termina num cada vez maior isolamento social. Cada vez mais se diz que os jovens estão, entre aspas, não conseguem falar uns com os outros. No fundo, acabam por transmitir informação ou falam uns com os outros através do telemóvel. E podemos ter um jovem ao lado de outro jovem e, em vez de simplesmente falarem, não, enviam uma mensagem ao outro. E isto é um problema. Isto é um problema porque depois vai ter repercussões negativas, não só ao nível da escolaridade, mas ao nível da própria formação dos jovens enquanto adultos. Vão ter uma formação que não será a mais correta, não é? Para a sua vida futura. Outro efeito negativo que se nota particularmente nas escolas tem a ver com os problemas de concentração. Nota-se que cada vez mais há jovens que têm uma grande dificuldade em se manter concentrados por um período de tempo mínimo. Portanto, não conseguem estar simplesmente concentrados ao que lhes é dito. Um dos motivos que é apontado para esta situação está relacionado com a constante exposição a notificações, a atualizações e outros estímulos das redes sociais. E isto acaba por prejudicar a concentração e a sua capacidade de foco. Se um aluno estiver constantemente a olhar para uma notificação que recebe e acaba por receber dezenas de notificações, se calhar recebe a notificação de 5 em 5 minutos ou de 10 em 10 minutos, estão sempre a olhar para o telemóvel para ver o que é isto que acaba de chegar. Isto, obviamente, não permite que estejam concentrados, seja no que for. Portanto, nós podemos ter um jovem até com bastantes capacidades, mas se ele não se consegue concentrar no que está a fazer ou no que está a ouvir, vai ter grandes dificuldades no seu desempenho escolar, por assim dizer. A este respeito, um neurocientista francês escreveu um livro há relativamente pouco tempo em que defende que esta exposição prolongada aos ecrãs por parte das crianças e dos adolescentes, particularmente das crianças, pode causar problemas de desenvolvimento cognitivo e dificuldades de concentração e comportamentos viciantes. Portanto, estamos a entrar aqui já no campo da saúde mental. Portanto, afetam a saúde mental dos
jovens e crianças. Ele editou, portanto, em Portugal também acaba de editar o seu livro, que se chama A Fábrica de Cretinos Sociais. Portanto, é um título um pouco provocador, mas no fundo alerta para esta necessidade de que de termos cuidado com os perigos da utilização excessiva de tudo que é dispositivos sociais e redes sociais, somente com as crianças e adolescentes. Porquê? Porque acabam por se perder completamente em algo que não é real, em algo que é extremamente passageiro e que, no fundo, não lhes vai trazer nada de positivo a longo prazo para a sua vida. Não são as redes sociais que vão trazer alguma coisa de positivo para a vida das pessoas em termos de formação, em termos de emprego futuro, etc. Portanto, nós temos aqui um problema grave que já começa a ser estudado por vários cientistas e por vários psicólogos, psiquiatras, médicos, que no fundo, se apercebem deste problema e começam a alertar a sociedade para as consequências que podem advir no futuro. Então, que impactos na saúde é que nós poderemos ter? Nós, essencialmente, poderemos ter três grandes impactos na saúde mental dos jovens e dos adolescentes. Um será a comparação social, outro o cyberbullying e outro a ansiedade e a depressão. A comparação social. A comparação social, no fundo, é quando fazemos uma comparação com a vida e os sucessos de outras pessoas nas redes sociais. E isso pode levar a uma baixa autoestima e à sensação de inadequação, ou seja, eu sinto-me sempre mal. No fundo, as redes sociais, na maior parte dos casos, mostram sempre algo perfeito. Não mostram algo que é imperfeito, não mostram o que falhou, não mostram o que corre mal. Geralmente mostram sempre tudo muito bom, muito bonito, muito perfeito. E então, os jovens tendem-se a comparar com algo que, na prática, é real, que não existe. Podemos falar da comparação que às vezes os jovens têm com as modelos, não é? Os modelos são exceções, não é, digamos, não são pessoas que não é o comum, digamos assim, das pessoas. E nós não nos podemos comparar com esses modelos. E as redes sociais provocam muito ou levam muito a que os jovens se comparem e veem aquela pessoa que admiram, aquela pessoa que seguem, ele tem isto, ele tem aquilo, ele faz isto, ele faz aquilo, e pensam que isso é o normal. Mas isso não é o normal e não é, muitas vezes, sequer o adequado para os jovens e as crianças terem como padrões de vida, digamos assim. Outro problema cada vez mais grave e que ocorre cada vez mais é o cyberbullying. As redes sociais, no fundo, podem ser um terreno fértil para o cyberbullying e que acaba por ter, por vezes, impactos muito sérios na saúde mental dos jovens que estão especialmente mais vulneráveis por qualquer motivo. Segundo uma notícia da CNN deste mês, um em cada 10 jovens já sofreu de bullying. E aqui as redes sociais têm um grande impacto. Porquê? Porque é muito fácil, através das redes sociais, fazer bullying a uma pessoa. E até nos podemos esconder atrás do anonimato. Cria-se um perfil falso e vou perseguir, entre aspas, essa pessoa, vou chamar nomes, vou tratá-lo mal, e isso é muito fácil de fazer e difícil de controlar. Nós temos que olhar mais seriamente para este problema, dado que é difícil de evitar e é difícil de controlar o que se passa nas redes sociais, então temos que ter um outro tipo de atitude com os nossos filhos. Temos que ter um outro tipo de atitude com os jovens e as crianças ao usarem as redes sociais. Um outro problema, no fundo, acabam por estar todos, de certa forma, relacionados entre si, é a ansiedade e a depressão.
A exposição constante a conteúdos negativos e à pressão que existe por validação nas redes sociais podem levar a uma a ansiedade e depressão. Os jovens são cada vez mais são pressionados, sentem-se pressionados para serem, no fundo, validados pelos outros jovens. Sim, eu faço isto também, que é para os outros meus colegas gostarem, porem um like, etc. E isso, essa pressão e também a exposição a conteúdos negativos, por exemplo, relacionados com o bullying, acabam por levar a grandes dificuldades de relacionamento, quer na família, quer na escola. E em qualquer das situações, dificuldades de relacionamento na família ou dificuldades de relacionamento na escola, acabam por ter sempre consequências negativas ou bastante negativas para os jovens e para as crianças. E temos que estar atentos a isso. Ora, após este breve resumo, portanto, não sou um especialista na área, mas, no fundo, após este breve resumo de alguns problemas que podem surgir, nós temos que, no fundo, estar atentos a eventuais sinais de alerta. É importante estar atento aos pequenos sinais que, às vezes, não são muito diretos, são subtis, mas que nos podem indicar uma dependência digital nas redes sociais. Nós temos que observar as mudanças de comportamento e os sintomas que podem indicar que a utilização das redes sociais está-se a tornar um problema. E aqui o papel dos pais encarregados de educação é muito importante, porque apesar de os alunos passarem uma boa parte do seu dia nas escolas, temos que pensar que, na maior parte dos casos, passam um pequeno período do tempo, 50 minutos, 100 minutos, com o professor, e que nem sequer é todos os dias da semana. Portanto, um professor poderá ver o aluno 2 ou 3 vezes por semana, 50 minutos. E se por vezes as pessoas conseguem detectar que algo está errado, através das atitudes do aluno ou através do próprio desempenho do aluno, que começou a piorar o seu desempenho ou tem dificuldades de concentração, etc., por vezes, dado o reduzido tempo que estão com o aluno e tendo em atenção que as turmas são muitas vezes muito grandes, nem sempre os professores detectam a tempo essas situações. E aqui entra o papel das famílias. Ou seja, os jovens em casa provavelmente vão também demonstrar algum tipo de atitudes semelhantes àquelas que têm na escola. Alguma falta de concentração, alguma irritabilidade, alguma tendência para estarem isolados. Portanto, tudo isso são sinais de alerta que os pais têm que ter em consideração e têm que, no fundo, procurar detectar o mais rápido possível para depois também se poder corrigir essa situação. Chegamos aqui a um dos alertas que é mais fácil de detectar por parte dos pais em caso de educação. É o tempo excessivo nas redes sociais. Quando as crianças ou os jovens passam horas excessivas nas redes sociais, acabam deixando para trás, não fazendo outras atividades importantes, ou uma atividade que os pais lhes pediram para fazer em casa, qualquer coisa, arrumar isto, arrumar aquilo, ou fazer os trabalhos, ou estudar, ou outra coisa qualquer, então isso é sinal que as coisas não estão bem. Os jovens não podem passar horas seguidas nas redes sociais. Porque isto não é bom para a saúde deles, nem lhes vai trazer nada de bom para o seu futuro. Há casos de jovens que, por serem relativamente mais controlados pelos pais em relação à utilização das redes sociais, do telemóvel, do computador, etc., acabam por colocar um despertador para acordarem de madrugada, 2 da manhã, 3 da manhã, e
aproveitando o facto dos pais estarem a dormir e não os estarem a controlar, eles acordam nessa hora e depois vão para as redes sociais ou vão jogar e ficam até quase à hora em que se deveriam estar a levantar. Não é? Nós muitas vezes detectamos vários alunos que estão simplesmente cheios de sono. Alguns até adormecem. É claro que não é ainda uma maioria, ainda são casos esporádicos, mas é algo que nos tem que chamar a atenção. Não é? Quando um aluno, não digo às 8h15, se calhar às 8h15 estão todos ensonados porque acabaram de acordar há relativamente pouco tempo, mas quando um aluno às 10 ou às 11 da manhã ou ao meio-dia está cheio de sono, está a fechar os olhos, isto é que algo de grave se passa, é porque não dormiu. É que não dormiu o suficiente de noite. E muitas vezes os pais até podem tentar controlar, mas há algo que, no fundo, lhe escapa ao seu controle. A dependência das redes sociais faz com que os jovens acabem por enganar os pais. No fundo, procurem aquilo que lhe sentem a falta, a tal dependência das redes sociais. Outro sinal de alerta é mudanças de humor. Apesar da adolescência, o jovem estar a passar por mudanças a nível do corpo, né? Mudanças físicas, mas também a nível mental. Há uma série de alterações hormonais que podem levar a que haja mudanças de humor nos adolescentes. Mas, por vezes, é possível distinguir uma mudança de humor que está relacionada com algo que os pais já poderão estar habituados. Olha, isto é a mudança de idade, etc. Mas existem outro tipo de mudanças de humor que estão relacionadas com a utilização das redes sociais. Por exemplo, se há uma mudança de humor repentina, ou o aluno começa a ficar irritado ou ansioso quando se lhe diz não podes usar as redes sociais agora, arruma o telemóvel, não o podes mexer agora, e ele fica irritado, ou ansioso, ou nervoso, isto é um sinal de alerta. Isto não está relacionado com alterações na adolescência. Isto está relacionado com uma dependência das redes sociais. E temos que pensar no fundo, temos que tentar verificar, confirmar se de facto tudo aquilo aconteceu, porque aconteceu, foi um acaso, ou volta novamente a acontecer quando novamente o aluno, neste caso o jovem ou a criança, se sente confrontado, se sente impedido de utilizar as redes sociais, se sente impedido de utilizar o telemóvel. Isolamento social é o outro sinal de alerta. Pode ser relativamente normal os jovens adolescentes querem se isolar, querem ter o seu espaço próprio, querem ouvir a sua música, etc. Mas quando esse isolamento social, no fundo, se traduz de um afastamento dos seus amigos, não, tinha amigos e agora deixou de estar com os amigos, deixou de falar com os amigos, ou de um afastamento da própria família, não é? Porque prefere ficar fechado num canto, num quarto, no fundo, a consumir as redes sociais, isto é um grande sinal de alerta, não é? No fundo, a família é algo que é muito importante para a formação de qualquer pessoa, e especialmente quando se trata de crianças e jovens. A família é algo que estrutura a formação e o que vai ser aquela criança ou aquele jovem, no fundo, no futuro, quando for um adulto. O facto de se isolar da família, se afastar da família, se está constantemente a querer se isolar em algum sítio para estar só no telemóvel ou só no computador, isto é um sinal de alerta. Os pais têm que fazer ver às crianças e aos jovens de que poderá haver um tempo para tudo, mas também têm que estar em família. E estando em família, não é para estar constantemente ao telemóvel ou olhar para o computador. Portanto, têm que estar em família porque são uma família.
E isso é importante para qualquer criança e para qualquer jovem. Um outro problema que eu já abordei ligeiramente há pouco são os problemas de sono. Portanto, os problemas de sono são aqueles que muito facilmente são detectados pelos professores, talvez menos pelos pais. Eventualmente, quando os jovens acordam, estão sempre com sono, a maior parte, e depois quando vão para a escola ou deixam a escola, portanto, ainda estão com sono, mas as pessoas facilmente detectam estes casos extremos de que alunos já a meio da manhã, no final da manhã, continuam com sono ou mesmo a fechar os olhos. E aqui é importante que, quando os professores fazem um alerta aos pais encarregados de educação sobre estas situações, e as pessoas costumam alertar sobre estas situações, é importante que os pais atuem, falem com as crianças, com os jovens e tentem resolver o problema. Tentem perceber o que é que está a acontecer e como é que podemos resolver isto. Primeiro que tudo, fazendo ver ao jovem que aquilo é um problema para ele, e depois tentando encontrar uma solução. Portanto, é algo que não se pode deixar passar, digamos assim. É algo muito importante e que deve ser tratado o mais rápido possível. Chegamos aqui a um outro ponto cada vez mais importante relativo às redes sociais. A privacidade online é um problema crescente e as redes sociais é um dos principais focos destes problemas de privacidade. Os dados pessoais que nós partilhamos nas redes sociais podem ser usados por empresas para fins comerciais, daí às vezes ficamos espantados, olha, como é que eu estou a receber esta publicidade desta empresa ou deste produto? No fundo, alguém vendeu os nossos dados a essa empresa, mas também podem ser utilizados por criminosos para roubo de identidade ou para outro tipo de atividades ilícitas. E por isso mesmo é muito importante tomar consciência dos riscos, ter consciência dos riscos e tomar medidas para que se proteja a nossa privacidade, neste caso a privacidade dos jovens e dos adolescentes, porque serão aqueles que terão menos informação e que estão menos, digamos, despertos para este problema. Acham que é tudo normal e não veem o problema que pode surgir no futuro. Então, um dos pontos que os pais devem conversar com os jovens tem a ver com as informações pessoais. Os jovens têm que saber que têm que evitar a partilha de informações confidenciais, como números de cartões de crédito, caso já tenham algum cartão, ou o seu endereço. Os jovens nunca devem dar a sua morada nas redes sociais, nem dar outro tipo de dados relativos a eles próprios. Eles têm que ser muito seletivos com as informações que publicam online. Infelizmente, há cada vez mais casos de criminosos que se aproveitam de jovens. Na maior parte dos casos são raparigas, mas também há já muitos rapazes envolvidos, em que estes criminosos conseguem ganhar a confiança das crianças e dos jovens, utilizando perfis falsos, fazem-se passar por crianças ou jovens da mesma idade, e acabam por conseguir informação pessoal destes alunos. E isso pode ser grave, especialmente quando se começa, quando esses criminosos começam a pedir, por exemplo, imagens ou vídeos de jovens em situações menos próprias para a sua idade, por assim dizer, e que depois acabam por ser chantageados por essas pessoas. Infelizmente, também acontece com adultos, não é? E já houve vários casos de suicídios
quer de jovens, quer de adultos, em que, no fundo, toda aquela informação pessoal, privada, incluindo fotos, eventualmente nus ou seminus, é partilhada ou é ameaçada a sua partilha a familiares, amigos, à comunidade. Estas pessoas ou estes jovens sentem uma pressão tão grande e um desespero tão grande que muitas vezes tomam esta medida muito triste, que é o suicídio. E temos que estar especialmente alertas a isto. Temos que falar bastante com os jovens sobre a não partilha das redes sociais, nas redes sociais, das informações pessoais de cada um. Há uns anos, deu um documentário, agora não me recordo o canal, em que, no fundo, perguntavam a uma pessoa se achava normal alguém andar com um cartaz onde colocava o nome, o seu nome, a sua morada, a sua idade, o seu endereço, os seus gostos, e andar com um cartaz assim pela rua. E toda a gente disse: não, isto não faz sentido nenhum, isto é alguém que é maluquinho da cabeça. Portanto, colocaram alguém, neste caso, com um cartaz com informações falsas, obviamente, mas a andar na rua, e as pessoas: não, esta pessoa é um maluquinho. Mas depois, conversando com essas pessoas, então, e você, por acaso, coloca essas informações nas redes sociais? E as pessoas admitiam que sim, não, eu coloco todas estas informações pessoais nas redes sociais. Então é o mesmo. Nós andarmos com um cartaz onde dizemos o nosso nome, a nossa morada, a nossa idade e outras informações, andamos para a rua com esse cartaz, além de não fazer nenhum sentido e de ser perigoso, é ainda mais perigoso fazê-lo nas redes sociais. Porque eu com cartaz na rua, algumas dezenas, eventualmente algumas centenas de pessoas vão ver o cartaz. Eu nas redes sociais, eu estou a dar as minhas informações a milhões de pessoas. A milhões de pessoas. E infelizmente sabemos que nem todas as pessoas são boas pessoas. Não é? Há muitos criminosos que utilizam as redes sociais para praticar os seus crimes. Uma das coisas que devemos utilizar, quer nós, quer os jovens, é utilizar as configurações de privacidade das redes sociais para controlar quem pode ver as nossas informações e as nossas publicações. E temos que adaptar, no fundo, essas configurações às nossas preferências, obviamente, mas também temos que pensar na segurança, temos que adaptá-las a uma segurança. Se pensarem um pouco, quando se faz uma inscrição numa rede social, eles pedem-nos sempre a idade. É claro que podemos mentir, mas pedem-nos sempre a idade. E há um motivo para isto. Não aceitam, a maior parte das redes sociais não aceita que alguém com menos de 13 anos faça um perfil na rede social, uma rede social. Não aceita. Porquê? Porque as próprias redes sociais sabem e consideram que são demasiado novos para terem um perfil numa rede social, seja ela qual for. E porque não têm, pois, consciência de como a utilizar corretamente, nem como evitar os perigos que estão inerentes a essas redes sociais. Então, à partida, as redes sociais tentam limitar isso. Obviamente, podemos mentir e colocar lá uma data falsa, não é? Portanto, isso depois já não é controlável. Mas as redes sociais incluem já digamos, esta forma de bloqueio que, no fundo, pode nos servir de alerta. Então, porquê é que eles não querem que as crianças criem perfis? Não seria útil para eles? Se calhar seria, mas eles sabem que não podem fazer isso e que poderiam sofrer até penalizações a nível legal se o fizessem. Portanto, é algo que nós temos que também falar com as crianças e jovens, adaptar as configurações do Facebook, do Instagram, etc. Quem é que tem acesso? Não é? Porque se pensarmos, às vezes os jovens dizem: eu tenho 1300 amigos no Facebook ou noutra rede social. Ninguém tem 1300 amigos. Ninguém tem 1300 amigos.
É tudo pessoas que ou são conhecidos, ou que ouviram falar, ou às vezes nem sequer conhecidos são amigos de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos. Na realidade, não são nossos amigos, nem são amigos das crianças e dos jovens. Os nossos amigos são sempre em número muito menor. Mesmo pessoas conhecidas são sempre em número muito menor. Portanto, quando alguém tem um número muito elevado de seguidores, digamos assim, dos seus perfis nas redes sociais, isso também é um perigo. E é um perigo que devemos falar com os jovens e crianças e dizer: não, esta pessoa conheces de algum lado? É teu colega? É teu amigo? Já uma vez o viste pessoalmente? Não. Então, se não, não é teu amigo. Se não é teu amigo, retira. Não o deixes que te siga. Ok? Isto é só para os teus amigos verdadeiros, aquelas pessoas que tu conheces, e não para uma pessoa qualquer que diz que é o João ou a Maria e que na realidade pode não ser. Pode ser um criminoso qualquer com um perfil falso. Por fim, outra coisa que podemos insistir, e isto é útil tanto para crianças e jovens, mas também para adultos, tem a ver com as senhas, as passwords que são utilizadas nas várias redes sociais. É muito importante se criem senhas fortes e únicas para cada plataforma. E devemos evitar a reutilização das mesmas senhas em diferentes páginas de internet. Isto porquê? Porque de vez em quando saem essas notícias, os criminosos conseguem, por vezes, entrar em algumas páginas, redes sociais. O Facebook, por exemplo, já sofreu um grande ataque em que foram perdidos milhões de passwords. E se nós fôssemos uma das vítimas, digamos assim, uma das pessoas que viu a sua password roubada pelos criminosos, e se utilizássemos a mesma password noutras redes sociais, ou por exemplo, para contas bancárias, etc., tudo isso vai colocar não só o nosso, entre aspas, Facebook em risco, mas também todo o resto que usa a mesma senha em risco. Portanto, deveremos evitar utilizar a mesma senha e devemos utilizar senhas diferentes e fortes. Não é? Não vamos usar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Ou 1, 2, 3, ou password, há quem ponha password. Portanto, os criminosos conhecem todas estas senhas. As senhas mais utilizadas a nível mundial, existem sites que as podem dizer. Nós podemos pesquisar quais são as senhas mais utilizadas e já temos sites que nos dizem as senhas mais utilizadas a nível mundial ou a nível de um determinado país. E os criminosos também conhecem. Da mesma forma que nós podemos pesquisar, os criminosos também pesquisam. Portanto, temos que ter cuidado. Depois, também vamos evitar colocar como senha informações pessoais, como a nossa data de nascimento ou o nome do animal de estimação. Porque muitas vezes também o nome dos animais de estimação são nomes relativamente comuns. Obviamente há exceções, não é? Ninguém que tenha um cão lhe vai chamar gato, eventualmente, ou quem tenha um gato lhe vai chamar cão, mas há muitos nomes que são comuns e que os criminosos também conhecem. E também o nosso nome pessoal também não deve ser utilizado. Se por alguma forma conseguirem perceber que é a pessoa, por exemplo, é o João que está a utilizar esta determinada rede social, deixa cá ver se a password não é João e, por exemplo, o ano em que ele nasceu. Bom, isto é uma password muito comum em muitos adultos e ainda mais em jovens e adolescentes, que não estão muitas vezes preocupados com as passwords, não têm noção dos perigos que correm. Chegamos então ao uso saudável das redes sociais. Portanto, as redes sociais existem, não as podemos apagar. Não é? No fundo, temos que aproveitar o melhor e evitar o pior. Ou seja, temos que fazer o tal uso saudável destas redes sociais. Nós temos que pensar que as redes sociais, no fundo, são uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, pode ser utilizada para o bem e para o mal. Cabe-nos a nós ensinar, a nós, professores, mas também a nós, pais encarregados de educação, ensinar, chamar a atenção das crianças e dos jovens para uma utilização saudável das redes sociais.
Muitas vezes é dado, em vários contextos, o exemplo da faca, não é? A faca é um instrumento que nos é muito útil no dia a dia, quando estamos a comer uma refeição, quando estamos a preparar uma refeição ou outra coisa qualquer, mas também pode ser algo perigoso, que pode servir para matar alguém. Portanto, cá está. Às vezes o problema não é o instrumento em si, mas sim a forma como o utilizamos. E temos que educar as nossas crianças e jovens a utilizar as redes sociais de uma forma saudável. E podemos ter várias estratégias. Mais uma vez, eu não sou nenhum perito, mas podemos ter várias estratégias e eu vou aqui deixar apenas 3 que me parecem que são importantes e relativamente fáceis de implementar com as crianças e jovens. Definir limites, desligar notificações e salientar o chamado conteúdo positivo. O uso saudável das redes sociais tem que envolver sempre um equilíbrio e uma consciência por parte de quem a está a utilizar. Não é? Portanto, ao definirmos limites e ao implementarmos estratégias para controlar o tempo online, isto pode contribuir para uma experiência mais positiva, mais enriquecedora das redes sociais e também, ao mesmo tempo, evitar a dependência excessiva que muitos jovens e crianças já têm atualmente. Então, começando pela primeira estratégia, definir limites. No fundo, é algo relativamente fácil de pôr em prática. No fundo, o que é que temos que fazer enquanto pais encarregados de educação? Temos que estabelecer horários específicos para o uso das redes sociais e temos que limitar o tempo dedicado a estas plataformas. Obviamente, uma criança de 10 anos não vai ter os mesmos limites que uma criança de 12 ou que um jovem de 16. Temos que ajustar estes limites de acordo com as necessidades e com as prioridades e com a idade dos jovens. Mas devem haver limites. Devem existir limites. Mesmo para adolescentes. Com 16, 17, tem que haver limites. Porque têm que perceber que não, a partir daqui não posso. Há o limite que eu não posso ultrapassar. E estes limites, tal como os pais fazem no dia a dia, para outras situações, há limites e se forem ultrapassados, vão existir consequências. Portanto, não podes, vamos aqui inventar uma situação, não podes utilizar o telemóvel depois das 10 horas da noite, por exemplo. Já estás em casa, não podes utilizar o telemóvel depois das 10 horas da noite. Se fores apanhado a utilizar, ficas sem o telemóvel durante uma semana. Pronto, acabou-se. E temos que estabelecer limites, devem ser claros, devem ser objetivos, de forma que as crianças e os jovens percebam imediatamente as suas consequências. Isto é, o limite é este, se passares o limite, acontece isto. E pode haver um protesto na primeira, na segunda, na terceira vez. Depois da terceira vez, de certeza não há protesto, porque já perceberam de que, se vocês forem firmes e mantiverem sempre o mesmo tipo de atuação, eles percebem que, se eu infringir este limite, vou ter esta consequência. E eu não a quero ter. Com os jovens, por exemplo, se for ficar sem o telemóvel durante uma semana, para eles é quase como se, entre aspas, como se estivessem a morrer, não é? Que levando aqui um pouco para a brincadeira. Mas é um limite e eles sabem disso. E eventualmente vão compreender esse limite e vão passar a respeitar esse limite. Uma outra estratégia que também é muito fácil de implementar é desligar as notificações das redes sociais, porque elas são uma fonte constante de distrações e interrupções da produtividade das crianças e dos jovens. Se um jovem vai para a escola, está a maior parte do tempo nas aulas, não está a maior parte do tempo nos intervalos, está a maior parte do tempo nas aulas, não deve ter as notificações ligadas. Devem ser alertados, olha, desliga as notificações, no intervalo
depois vais ao telemóvel e vês se há alguma novidade ou não. Não precisas estar constantemente a olhar para o telemóvel. E o vício, desculpem-me a palavra, mas o vício em algumas crianças e jovens já é de tal maneira que, apesar de ser dito, guarda o telemóvel, né? Guarda o telemóvel no bolso ou guarda o telemóvel na mochila, eles às vezes quase que inconscientemente levam-me ao telemóvel quando sentem uma notificação, que muitas vezes fica só a vibrar ou algo do género, e vão ver, têm que ver. É aquela curiosidade, têm que ver. E na maior parte dos casos, eu diria que 99% das vezes não é nada de jeito. É algo que poderia perfeitamente ser visto no próximo intervalo que eles tivessem, ou na hora do almoço, ou no final das aulas. Não é nada importante. Não é nada que os vai afetar. Então, para que estar a desconcentrarem-se, a perder tempo e a prejudicarem-se a si, aos colegas e à aula, estando constantemente a ir às notificações. Eu posso falar do meu caso pessoal, que eu já exijo que, para mim já não me chega que os alunos guardem o telemóvel, porque muitas vezes guardavam o telemóvel ou entre as pernas, na cadeira, ou debaixo das pernas, ou no bolso, e estava sempre à mão. Ou seja, acabavam por, apesar de saberem que não podiam estar a mexer no telemóvel, acabavam por mexer no telemóvel. Eu agora já peço, coloca dentro da mochila, fecha a mochila, coloca a mochila atrás das costas, na cadeira, pendurada. Porque assim ele tem que se voltar para trás, tem que abrir a mochila, tem que enfiar o braço dentro da mochila para o telemóvel. Isso demora muito mais tempo e o professor muito mais facilmente detecta. Eu vou assumir que, enquanto professor, eu, e provavelmente a maior parte dos professores, nem sempre conseguimos perceber se os alunos estão a utilizar o telemóvel. Porque eles, obviamente, nós temos que dispersar a nossa atenção por muitos alunos, e se algum aluno nos chama numa ponta da sala, é muito fácil para outros alunos que estão na outra ponta da sala, aproveitam que o professor está de costas, não está a ver, obviamente, e vão mexer no telemóvel, vão ver o que é que se passa, o que é que não se passa, em vez de estarem a fazer o que deviam estar a fazer. Portanto, eu assumo que isso acontece, e provavelmente acontece na maior parte, ou se não em todas as aulas, com todos os professores. Portanto, o controle só não chega. É preciso também que sejam avisados pelos pais, encarregados de educação, e também são avisados pelos professores de que o telemóvel não é a ser utilizado durante a aula, a não ser que seja, e isto também pode acontecer, seja mesmo utilizado como um instrumento para fazer qualquer coisa da aula. Eu, pessoalmente, não vejo mal nenhum em que, numa aula qualquer, no meu caso, sou de geografia, por exemplo, podemos pedir aos alunos, olha, quem tem telemóvel, vamos aproveitar e vamos pesquisar informações, cada um pesquisa informações sobre um país, para depois podermos fazer um trabalho sobre isso. Não é? Não há computadores para todos, a biblioteca pode não estar disponível, também não tem computadores para todos os alunos, eventualmente todos os alunos têm telemóvel, então é fácil fazer uma pesquisa para um trabalho. Ou então vamos ver se encontram uma imagem ou informação estatística para depois fazermos um gráfico ou algo do género. Isso são tudo formas de utilização saudável de um telemóvel e das redes sociais e da internet no geral numa sala de aula. Agora, não é isto que se passa na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes, os alunos são constantemente interrompidos, são constantemente distraídos por notificações das redes sociais, Facebook, WhatsApp, TikTok, N redes sociais que existem, para irem ver qualquer coisa. E acabam sempre por querer ver, e muitas vezes, se formos razoáveis, mesmo falando com os alunos, perguntam, mas isto era assim tão importante, valia a pena? Eles acabam por dizer que não era assim nada de importante, nem valia a pena, mas tinham aquela curiosidade de ver. Ora, a curiosidade pode-se limitar quando cortamos as notificações, desligamos as notificações. Por fim, eu queria salientar a importância de incentivarmos a pesquisa de conteúdo positivo. Há muita coisa nas redes sociais, muita coisa que não vale nada, que, desculpem-me a expressão, é lixo autêntico,
é lixo autêntico, mensagens de ódio, mensagens de discriminação, tudo isso é lixo. Mas também existe bastante conteúdo positivo. Nós podemos aprender também bastante com o que é transmitido nas redes sociais. Portanto, é importante que os pais e em cada educação incitem os jovens a que, já que usam as redes sociais, a seguirem aquelas páginas que promovam mensagens que são positivas, que são inspiradoras, que são educativas e, de certa forma, fazer-lhes ver que aquelas páginas que têm um limite, que têm um limite, perdão, que têm conteúdos negativos e tóxicos, devem ser evitadas. Não devem ser, porque não nos vão trazer nada de bom, não nos vão fazer nada de bem e que muitas vezes são mentiras. Não? No fundo, é um destilar de ódio, um destilar de veneno que não faz bem a ninguém. E muito menos a crianças e jovens. Temos que salientar as coisas positivas. Há muitas coisas positivas, eles podem procurar uma coisa do seu interesse, podem procurar, gostam de música, olha, até podem seguir uma página, olha, como aprender a fazer música, como aprender a tocar, como aprender a cantar. Gostam de desporto, olha, como seguir, como fazer desporto, como fazer uma determinada modalidade, ver jogos de uma determinada modalidade, sei lá. Há tantas formas de encontrar conteúdo positivo, e ele existe, e existe em bastante quantidade. Agora, muitas vezes os jovens são atraídos pelo que é negativo e acabam por ficar enredados, presos nesse conteúdo negativo, e isso acaba por os influenciar no futuro. Ora bem, e agora aqui falo diretamente para vocês, portanto, pais encarregados de educação, que têm um papel importante a desempenhar em toda esta temática das redes sociais. Então, enquanto pais, o que é que nós podemos fazer? Eu diria que podemos ter aqui 4 pontos importantes, que já foram de certa forma focados antes neste webinar, que é uma comunicação aberta, um acompanhamento dos jovens, estabelecer regras e dar exemplos positivos. Portanto, os pais têm um papel muito importante na educação dos filhos, e especialmente quando estão a educá-los sobre o uso saudável das redes sociais. Portanto, ao termos um diálogo aberto, ou estabelecemos regras, ou fazemos um acompanhamento do tempo online que as crianças e os jovens vão praticando, isso é muito importante para permitir uma experiência segura e positiva. Então, começando pela comunicação aberta. Isto deveria existir sempre, mas pronto, atualmente é cada vez mais importante, porque uma vez que as famílias acabam por ter menos tempo disponível entre si, é muito importante que os pais e os pais encarregados de educação conversem com os seus filhos sobre os benefícios e sobre os riscos das redes sociais. Têm que ter um diálogo aberto sobre essas experiências, essas preocupações e explicar-lhes isso, falar-lhes francamente, olha, tens de ter cuidado, não deves ver isto, não deves fazer isto, porque isso vai-te colocar em risco e isso não é bom para ti, não te vai ajudar. No fundo, eles têm que perceber que o que fizerem de mal pode ser triste para as pessoas na escola, pode ser triste para os pais em casa, mas no fim de contas vai ser negativo para as crianças e para os jovens, porque estão a comprometer o seu crescimento e estão a comprometer o seu futuro. E a este respeito, segundo um inquérito divulgado há relativamente pouco tempo pela CNN, 15% dos jovens nunca falam com a família sobre os perigos da internet. E pronto, eu até acho um número relativamente pequeno, só 15%, mas acredito que seja mais, mas por isso mesmo é que é importante termos uma comunicação aberta com os jovens, falar com eles abertamente sobre os perigos que podem correr quando estão nas redes sociais.
portanto, ou na internet em geral. Outra, outra atitude importante que os pais em caso de educação devem ter é estabelecer regras. Já aqui falámos anteriormente, é muito importante definir regras claras e específicas para o uso das redes sociais, por parte das crianças, por parte dos adolescentes. Devemos estabelecer um horário, devemos dizer o que é que eles podem e não podem ver, portanto, conteúdos que são permitidos, e estabelecer limites de tempo. Não pode estar mais do que 1 hora, por exemplo, não pode estar mais do que X tempo. Portanto, isso é muito importante e ajuda-os. Pode não ser fácil ao início, admito que sim, pode não ser fácil de implementar, mas é muito importante insistirmos e começarmos a estabelecer em casa estas regras com as crianças e com os jovens. Que as dificuldades que, no fundo, vocês possam sentir de início acabam por ser recompensadas a médio e longo prazo, quando virem que os vossos filhos têm uma utilização saudável das redes sociais e não são prejudicados por essas mesmas redes sociais. Não é? Isto é muito importante. Depois, o acompanhamento. Nós temos que acompanhar não só os nossos filhos no dia a dia, levamos os nossos filhos à escola, vamos com eles ao médico, isto é um acompanhamento, mas também temos que os acompanhar online. Temos que ter uma noção daquilo que eles estão a ver e a fazer. E temos que estar alerta a todos os sinais negativos, que eu já foquei aqui anteriormente, que possam sugerir que há aqui uma utilização excessiva, há aqui um abuso de utilização, há entre aspas, um vício na utilização das redes sociais, ou mesmo, e também poderá acontecer, e devemos estar atentos a eventuais sintomas de problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, etc. Podem estar relacionadas com as redes sociais. E isto é algo que pode acontecer a qualquer jovem, a qualquer criança. Não é só aos outros que acontece. Pode acontecer a qualquer jovem, a qualquer criança. Portanto, devemos estar atentos e, se isso acontecer, falar com eles e, se for caso disso, pedir um acompanhamento especializado. Né? Por parte do médico, do psicólogo, etc. Portanto, por parte de alguém que vos ajude, enquanto pais em casos de educação, e que ajude também essas crianças e jovens a superar esses eventuais problemas. Por fim, uma outra estratégia seria dar exemplos positivos. Reparem, e isto muitas vezes acontece, eu não posso estar a criticar a criança ou o jovem que está a almoçar ou a jantar com a família e tem o telemóvel na mão e só está a olhar para o telemóvel, quando os próprios adultos fazem o mesmo, não é? À mesa. E os pais e as crianças, também as pessoas, mas neste caso mais os pais e os encarregados de educação, são, no fundo, um exemplo a seguir por parte das crianças e dos jovens. E se nós não dermos exemplos positivos às nossas crianças e jovens, não podemos exigir, nem muito menos esperar, que eles por si só tenham esses exemplos positivos. Pode ser que aconteça, mas o mais provável é que não tenham, não é? Porque eles vão replicar, eles vão imitar aquilo que veem. E se o pai ou a mãe, ou os dois, estão a almoçar e a jantar e ao mesmo tempo no telemóvel e não estão a conversar com eles, então eles também podem, pensam eles, e se calhar pensam com a mesma lógica, de que não faz mal nenhum eu também estar a comer no telemóvel e não conversar com os meus pais, nem conversar com os meus irmãos, caso tenha irmãos, não conversar com outras pessoas. E isto é algo que devemos estar atentos e acho que também é relativamente fácil de fazer. Portanto, dar esses exemplos positivos. E, acima de tudo, nesses exemplos positivos do um uso responsável e equilibrado das redes sociais, mas também dar exemplos de atividades fora da internet, fora das redes sociais. Elas também existem. É importante fazer coisas com as crianças jovens que não estejam relacionadas sempre com o computador ou com um telemóvel.
o estar a fazer uma atividade, coloquei aqui uma fotografia, portanto, uma família que está, no fundo, a fazer pinturas com os filhos, é um ótimo exemplo. Mas eu também posso ir fazer uma caminhada com os meus filhos, ou posso ir jogar à bola com os meus filhos, ou posso ir brincar com outra coisa qualquer, ou posso levá-los a fazer um passeio. Nós estamos aqui em Albufeira, perto de praias lindíssimas. Podemos ir fazer, tenho um pouco de tempo livre, vou passear com eles pela praia, por exemplo, ter um pouco de contacto com a natureza. Pode ser inverno, não interessa. É sempre importante sairmos do digital e passarmos para o real, porque a nossa vida, apesar de ser importante a parte digital, não deixa de ser uma vida que se desenvolve no real. E o digital não é o real. E é muito importante transmitirmos isto às crianças e jovens. Terminando, já vou aqui um pouco longo, mas pronto, no fundo, e dizendo isto em poucas palavras, que foi o que eu coloquei aqui no meu slide, no fundo, é sempre possível utilizar melhor as redes sociais. Elas existem, não vamos deixar de as utilizar, porque podem nos ser úteis, podem nos ser interessantes várias matérias, em várias formas, mas temos que utilizar melhor. Portanto, são ferramentas bastante poderosas, mas por isso mesmo é que é necessário, é muito importante, é essencial usá-las com responsabilidade e equilíbrio. E ter sempre noção que um uso excessivo pode ter impactos negativos na saúde mental, nas relações sociais, na produtividade, no estudo dos nossos jovens. Portanto, não vamos esquecer as redes sociais, mas temos, de certa forma, ter consciência dos riscos, definir os limites, promover um uso saudável das redes sociais. E os pais em crédito de educação têm um papel muito importante na utilização responsável destas novas formas de comunicação. É importante promover um diálogo aberto, é importante promover a consciencialização das crianças e dos jovens dos perigos que eles podem correr e também salientar, porque não, os benefícios que podem retirar destas redes sociais. No fundo, temos de nos lembrar que as redes sociais são uma ferramenta, não são o objetivo final. E é importante promover um estilo de vida equilibrado, que inclua atividades fora do digital, as atividades offline, por assim dizer. É importante incentivar as relações entre as pessoas, relações interpessoais e experiências reais. É importante desenvolvermos as crianças e os jovens, portanto, é importante que ajudem os vossos filhos a desenvolver uma relação saudável com as redes sociais, garantindo que estas plataformas, no fundo, não se transformem num obstáculo para o seu bem-estar e para o seu sucesso nas escolas. Queria então agradecer toda a atenção que me dispensaram neste webinar. Eu espero que vos tenha sido útil e, no fundo, quero salientar que podem sempre contar com a escola e com os professores para ajudar os vossos filhos no seu percurso escolar, em tudo aquilo que se relaciona com a escola, e as redes digitais é um desses temas que, no fundo, pode hoje em dia influenciar o desempenho escolar dos jovens. Aproveito para deixar aqui algumas sugestões onde podem aprofundar mais este assunto, caso tenham interesse. A primeira sugestão, podem com o telemóvel fazer um scan do QR Code. É, no fundo, a página da Seguranet, uma página relacionada, portanto, está ligada ao Ministério da Educação, que, no fundo, tem todo um conjunto de informações, boas práticas, dicas, uma série de informação muito interessante, muito boa e que pode ser facilmente acedido e lido pelos pais de educação para, no fundo, aprofundarem este assunto. Caso não queiram estar a ler, podem ver, por exemplo, um vídeo na RTP Play. Neste caso trata-se de um vídeo de acesso gratuito, pelo menos por enquanto está em acesso gratuito. Podem também fazer o QR Code e vão diretamente ao link do vídeo, em que
no fundo, se vai debater este assunto das redes sociais e da dependência dos jovens, e também poderá ser uma forma interessante de aprofundar este tema. Pronto, quero no fundo também já agora aproveitar para agradecer a todos os sites, neste caso o Pixabay e o Canva, que no fundo cederam as imagens, que não são minhas, obviamente, que cederam as imagens que utilizei nesta apresentação e que também elaborei com o Canva. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido e até uma próxima oportunidade.